Olá, amigos da RDK, Grupo I de Comunicação. Estamos aí para o nosso 6º programa Lauri Conversa com Amigos. Patrocínio da Django Promoções e Magic Club, que voltou na sexta-feira com seus bailes. E na próxima sexta teremos mais um, com Sidney Alves e Contato Show. Estaremos com 2 bandas para animar nossos amigos. Hoje, como é de praxe, trouxemos mais um amigo que vem lá do tempo de colégio, né, menino? Boa Esperança. Se conhecemos a gente já se conhecia do futebol um pouquinho, né? E se conhecemos no colégio, depois aqui em Lajeado também, até moramos juntos numa república, numa pensão. E a vida nos faz encontrar de vez em quando, né? Egon Inácio Miller, mais conhecido por Miller. Tudo bem, Miller? Tudo bem, Lauri? Tudo bem, ouvintes? E a RDK Produções. Isso, Comunicações. E eu vim aí a convite do amigo, do Lauri, para falar um pouquinho do futebol, da carreira do futebol profissional que eu tive. Bom, a gente sempre começa assim, pedindo um pouco para a pessoa falar um pouco da sua infância, onde tu nasceu, da família, um pouquinho, depois a gente entra no assunto futebol. Sim. Tu nasceu em? Nasci em Boa Esperança, Cruzeiro do Sul. Tive uma família em 7 irmãos. E depois uma infância boa? Infância legal, infância que nós soubemos muito bem, né, Lauri? Começamos meio junto, né, a infância lá. Depois estudamos junto no João de Deus. Sim, muito bom interior. Sempre gostei de Boa Esperança, então, toda aquela área lá, São Rafael, Boa Esperança. E aí depois se formamos lá no João de Deus e depois viemos a Lajeado. Viemos a caminho a Lajeado. Bom, pessoal, o Miller, desde guri, sempre foi bom de bola. Às vezes eu tinha uma raiva dele, quando ele jogava no meu time eu ficava faceiro. Aí quando ele jogava no time de adversário eu ficava com uma raiva que eu dava vontade de dar nele. Porque o cara sempre foi bom. Miller, aí você veio para Lajeado e com quantos anos você foi para o Lajadense? Primeiro eu comecei assim, ó. Você começou na SEB, né? Jogando o gurizinho aí. Na SEB de Boa Esperança eu era novo, bem novo. Aí fui campeão na SEB com 14 anos e bicampeão na SEB com 15 anos. Aí joguei no Brasil de Marques de Souza, fui campeão com o Brasil de Marques Souza e de lá depois eu vim para o Lajadense. Onde disputei em 78 a divisão de acesso, que era a 3ª divisão, aí fomos campeão, depois jogamos a 2ª divisão, fomos campeão também, aí jogamos o Campeonato Gaúcho, com o primeiro Campeonato Gaúcho pós início novamente do Lajadense, depois da queda dele. Sim. E foram anos bons, né? Tinham equipes boas, se destacaram. E tu começou a te destacar ali, né? O futebol era muito, muito bom. Inclusive tenho várias histórias sobre o início. E fala um pouco sobre esses anos aí, porque a 3ª divisão hoje seria o que hoje nem sei como é que chama, seria a segunda... Acesso. Segunda divisão do campeonato... 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. 3ª divisão. Que seria Vocês jogavam contra Nova Prata... Aí que tem umas historinhas do Nova Prata. Nova Prata
Veranópolis, na época também jogava isso. Pradense de Antônio Prado. Até inclusive tem uma história meio estranha lá do Pradense. Faltava um jogador para o Pradense, nós voando, nós todo gurizado, Lajadense, Júlio, essa turma toda aí. Para o time deles estava faltando um jogador, era organizado, mas estava faltando, não sei o que houve. Daqui a um pouco escuta um barulho de um trator e daqui a um pouco chega um cara fardado de treinador do time do Antônio Prado. Entrou em campo e aí o juiz começou o jogo. Aí ninguém entendeu muita coisa, né? Mas tudo bem, para nós era uma novidade isso, porque profissional nós já treinávamos de manhã, de tarde. Deveria ser semi-profissional, né, para acontecer um fato desse. E me lembro muito bem, esse jogo nós ganhamos 2-0. Tem muitas histórias, né? Tem muita história. Eu me lembro também, depois disso, eu me lembro depois, em 80, eu acho que foi em 80 que eu comecei a olhar jogos do Lajadense, porque tu jogava, tu morava com a gente na República, né? Então a gente começou a ter gosto pelo Lajadense, né? E tinha um time muito bom naquela época. Pois é, em 80 que nós jogamos o Campeonato Gaúcho, foi inclusive a despedida do Falcão aqui, o Florestal sempre lotado, sempre cheio, lotado, e era no Centrão praticamente. Sim, eram jogos muito bons. Foi a despedida do Falcão por Roma, da Itália, né? Inclusive depois foi o Rei de Roma lá, e nós, o nosso time que nós tínhamos, não fomos bem, não recordo agora a classificação que nós ficamos, mas tivemos um campeonato bom. E terminado esse campeonato gaúcho, nós não classificamos entre os 6, e aí veio o São Borja, que tinha vendido o Canhotinho para o Inter, que eu daí fui emprestado para o São Borja. Posteriormente, o São Borja me negociou com o Lajadense. Eu me lembro, o São Borja naquela época era um dos clubes de destaque do Rio Grande do Sul. Interior era o time mais rico do interior do Rio Grande do Sul. Inclusive, o primeiro time do interior a jogar no Maracanã fomos nós, São Borja, que jogamos essa Série C contra a Olaria do Rio. O primeiro time do interior do Rio Grande do Sul. São Borja era muitos fazendeiros e tal, inclusive os fazendeiros que construíram o estádio em São Borja. Tem o Renatão de uma rádio aí que sabe dessa história toda. Os fazendeiros que pagavam os jogadores. Eles fizeram o estádio e eles pagavam os jogadores. Então cada empresário pagava cada fazendeiro pagava 1, ou 2, ou 3, dependia do quanto ele tinha. E o público ia muito ao estádio? Muito. São Borja vivia futebol. Por isso que eu sempre falo, o time do coração meu vai ser o resto da vida de São Borja. Isso não tem como negar. Por quê? Porque dos 19 aos 23 praticamente eu joguei lá. E joguei Campeonato Brasileiro, seletiva Taça de Bronze, jogamos um torneio no Uruguai. Então isso aí tudo isso conta a história. Nós não tivemos muita juventude, eu não tive dos 19 aos 23, não tive muita vamos dizer assim, para fazer muita coisa, porque sempre na concentração. Mas no que se refere ao profissionalismo no futebol, foi os melhores anos, não tem nem como negar. Foram anos que tu foi goleador também. Sim. Aí jogamos em Cuiabá, jogamos na Bahia, jogamos no Maracanã. Isso aí tudo faz parte da vida. Isso aí faz parte Por isso que é bom esses bate-papos que a gente tem aqui, porque muita gente que te conhece nem sabe disso, né? A maioria não sabe. A maioria não sabe, porque o que aconteceu? Tu saiu aqui de Lajeado, foi para São Borja. Naquela época a comunicação não era que nem hoje, né? Exatamente. Não tinha internet, não tinha nada, o pessoal não sabe disso. A gente que é amigo sabe um pouco,
mas nem eu não sabia tanto, né? Então, é bom esses bate-papos, até é bom ficar sabendo, né? Eu tenho uns amigos meus aqui em Lajeado que eu pratico um outro esporte e eles nem sabiam que eu era atleta profissional. Sim. De um outro esporte que eu pratico aí. Então, quando ficaram sabendo, eles se admiraram disso. Sim. Eu disse, tô jogando esse jogo aí, eu disse, eu adoro. O jogo que eu mais gosto hoje é esse. Então, eu fui contando minha vida. Aí em Cruzeiro, por exemplo, agora eu estou morando lá de novo. Depois nós vamos falar desse teu esporte que tu pratica hoje também. Sim. Hoje eu estou morando em Cruzeiro de novo e o pessoal todo daquela turma da juventude hoje voltou a me reconhecer. Por quê? Porque eu fiquei 15 anos fora da região praticamente. Sim. Então esses 15 anos fora da região, para mim, num lado foi bom, mas do outro lado me tirou muita coisa boa também, né? Tira muito, é que nem eu saí de São Rafael, fiquei 30 anos fora, né? Morando em Lajeado, outras cidades, né? Mas a gente acaba, por exemplo, aquela turma que a gente tinha de colégio, de primário, de colegial, né? A gente acabou se afastando, né? Porque uns ficaram por lá, outros foram para casa, para outra cidade, né? Então a gente acaba se afastando e, que nem eu falei, como naquela época a comunicação não era tanto, o pessoal, tem muita gente que não sabe que o Miller jogou em São Paulo, que o Miller jogou no Paraná, né? Então, hoje eles vão ficar sabendo. Então, tu estava no São Borja, tu ficou 4 anos lá. Do São Borja, tu foste emprestado para a Juventus de São Paulo. Fui, mas lá fiquei pouco tempo. A Juventus era um time grande na época. Muito grande. Era dos dois maiores clubes do Brasil, era a Juventus São Paulo e o Pinheiros. Em matéria de estrutura. Estrutura, clubes, não Sim. Time de futebol. Inclusive o Juventus tinha o Ataliba, que era do Corinthians, depois o Leís, o Nelson Batista, lateral direito, esses caras jogavam lá, o Zé Ica. O Zé Ica era um jogador famoso também do América do Rio na época. E agora não me recordo mais, porque faz tempo, né? Então a gente... E depois tu voltou pro São Borja de novo? Aí voltei pro São Borja, aí jogamos o Campeonato Gaúcho, não entramos entre os quatro e aí eu fui emprestado pro São Paulo e Rio Grande. E depois voltei novamente pro São Borja. E o São Paulo do Rio Grande também era um time forte na época. Era bom time, mas lá as histórias não são boas de lá. Não? Não, fui escolhido o melhor jogador deles nesses 6 jogos, mas o importante não apareceu. O fim do mês era de quantos dias? O mês não tinha 30 dias. Tudo era de graça lá no São Paulo e Rio Grande, porque no papel era uma coisa... E para receber, é que a gente tinha um pouco, então a gente não ligava muito para essas coisas. Sim. Eu gostava de jogar e viver. Sim. E Rio Grande era uma cidade boa de se viver, né? Rio Grande é muito boa de se viver. Tá louco, muito boa. Então, cidade grande, cidade portuária. Então, fui muitas vezes para lá também, então era... Lembra do jogo lá do 0x0? Sim. Boa aquela. Menezes. Depois a gente vai contar essas histórias um pouquinho, né? Vamos falar depois do teu retorno a Lajeado. Primeiro vamos passar. Gabi, quanto tempo nós temos ainda? Nós temos 1 minuto. Vamos pedir para os nossos seguidores que curtam a nossa página, né? Essa entrevista está passando no Facebook da RDK, no Grupo I também, no Instagram e no YouTube. Então vão lá, que nem diz o Jaci, aquela curtidinha e sigam a página. Daqui a pouco a gente volta com mais uma parte, né? E lembrando do nosso patrocinador, né? Django Promoções e Magic Club, com aqueles bailes da sexta-feira. E olha a promoção do Django agora, né? Dia 11 de novembro, Zé Neto e Cristiano no Parque do Imigrante.
É dos bons. E esses caras são bons, bom de voz e bom de coração. Porque eles doaram o cachê deles da festa do Moranguinho para os flagelados da enchente que teve no Vale do Taquari. Até daqui a pouco.